este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar? Quem é este que cura as doenças e o corpo e a alma pode restaurar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. O meu Deus é um Deus de milagres. Não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Que fecha a boca dos leões e na fornalha ardente pode passear? Quem é este que ressuscita os mortos e uma nova vida faz o homem experimentar? Quem é este que abre as portas das prisões e liberdade faz seus servos caminhar? Quem é este que diz: venho sem demora, pra me amar a noiva buscar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. O meu Deus é um Deus de milagres. Não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti.
gratidão. Meu coração transborda de alegria em poder estar contigo, Senhor. Tua presença é real e já posso sentir, amado Senhor. Quero sempre estar bem junto a ti. O meu prazer é estar em tua presença, contemplando tua face, Senhor, me rendendo aos teus pés, sentindo teu amor, ministrando hoje a ti de todo o coração. Coração de adorador verdadeiro, recebe o meu louvor, minha gratidão. Meu coração transborda de alegria em poder estar contigo, Senhor. Tua presença é real e já posso sentir, amado Senhor. Quero sempre estar bem junto a ti. Meu coração transborda de alegria em poder estar contigo, Senhor. Tua presença é real e já posso sentir, amado Senhor. Quero sempre estar bem junto a ti. Amado Senhor, quero sempre estar bem junto a ti. Toma-me, rendida estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 oh. Eis-me aqui, rendida estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus.
Bom dia, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje eu queria compartilhar com vocês um trecho da Palavra de Deus que está em João 3, 3 de 1 a 21, sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, né? Nicodemos era um fariseu. Você sabe quem eram os fariseus? Na época de Jesus, os fariseus, ou separados como eram conhecidos, eram uma seita do judaísmo. Admirados pelo povo, eles tinham um nível moral elevado. Tinham um status bem alto na sociedade, acreditavam na recompensa após a morte, na ressurreição, nos anjos e aguardavam o Messias. Até aqui a descrição do que era um fariseu faria deles homens notáveis, dignos de respeito. Mas Jesus enxergava além dessas características que acabei de descrever aqui. E tinha um conceito bem diferente do que nós lemos aqui. Eles não praticam o que pregam, atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. São hipócritas, devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, percorrem terra e mar para fazer um convertido, mas quando conseguem, o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que eles. Dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. São como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Serpentes são raça de víboras. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Essa descrição que Jesus deu a respeito dos fariseus está escrito em Mateus 23. Vocês podem conferir lá depois essa descrição. Mas entre os fariseus havia alguns que conheciam mais profundamente a palavra, as escrituras, e não se alinhavam a esse padrão que Jesus mencionou sobre eles. Vamos conhecer um pouquinho sobre um desses fariseus, que é chamado Nicodemos. Está descrita a história dele, do encontro dele com Jesus, na passagem de João 3. E nós vamos ler até o verso 15. Né? A conversa com Nicodemos vai até o 21, mas hoje vamos parar no 15. No versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela 2ª vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Jesus disse: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro a você que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos,
mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de meditar sobre a Tua palavra. Dá-nos, Senhor, entendimento. Assim como Nicodemos, ele tinha essa sede de conhecer mais sobre o reino, de entendermos, de fato, o que o Senhor tem para nos dizer das coisas celestiais. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoa com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. No versículo 1 e 2, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Aqui eu queria destacar o fato de que Nicodemos, ele era um fariseu, mas era um homem sincero. E ele foi atraído para Jesus por causa dos milagres e os ensinamentos que Jesus trazia a respeito do reino de Deus. Tanto ele foi atraído que foi ele quem veio até Jesus, né? Ele foi à noite, porque possivelmente tinha receio de ser visto indo ao encontro de alguém que ensinava coisas diferentes dos fariseus e tinha que manter a sua fé em segredo. Na calada da noite ele buscou e encontrou a luz para a sua alma. A gente percebe a sinceridade do coração de Nicodemos porque ele chamou Jesus de Rabi, mestre, que quer dizer mestre. Os fariseus aqui gostavam de ser chamados de mestre, de ser chamados de Rabi. Mas aqui, Nicodemos, ele reconhece Jesus como Rabi. Eu queria reforçar aqui que Jesus não tinha diploma de mestre, ele não fez faculdade, ele não teve a mesma formação formal que Nicodemos teve. Então, aos olhos do mundo, e principalmente dos fariseus, Jesus não teria autoridade de Rabi, de mestre. Mesmo assim, Nicodemos o chamou de Rabi. E sabia que Deus estava com ele por causa dos seus ensinamentos e sinais miraculosos. Jesus realizava milagres que assim, era incompreensível para aqueles que viviam naquela época, a não ser que eles tivessem esse conhecimento de que somente quem fosse da parte de Deus, viesse da parte de Deus, poderia fazer esse tipo de milagre. O olho humano, ele é atraído pela luz. É por isso que Nicodemos, ele foi atraído por Jesus, pelas coisas que Jesus estava fazendo. Imagine a emoção de ter um encontro face a face com aquele que é a própria luz. Eu me identifiquei com Nicodemos. Coloque-se no lugar dele e ouça o que Jesus disse no versículo 3 que eu vou ler agora. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Oi? Como que é? Eu ficaria chocado com essa declaração e pensaria exatamente como o Nicodemos pensou. Como é que alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Parece que não tem nada a ver o que Jesus respondeu para Nicodemos, mas eu digo a vocês, tem tudo a ver. O fariseu ele vive preocupado com a sua imagem, com o que os outros vão pensar. O mundo deles, ele se limitava
e até onde os olhos do povo podiam enxergar. É um mundo físico. É o que os nossos olhos enxergam quando ouve que tem que nascer de novo. Viver dessa forma não te garante ver o reino de Deus. O Nicodemos, ele se limitava assim como todo fariseu, aquilo que eles poderiam mostrar para o povo, para eles manterem a fama que eles tinham, né? De homens espirituais, de que pessoas que deveriam ser, que são sábios, que são respeitados, né? Que praticam a religiosidade, né? No versículo 5 e 6, diz assim: respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aqui Jesus diz como conseguir o seu ingresso para entrar no reino de Deus. Tem que nascer da água e do Espírito. O que passa na sua mente quando ouve nascer da água e do Espírito? Eu mexo com água todos os dias para lavar os alimentos lá na cafeteria. Lavar a louça, lavar o piso, saciar a minha sede, ou seja, lavar a garganta e etc. A água, para mim, tem muito a ver com lavar, limpar. Dizer isso a um fariseu que conhece o Antigo Testamento desperta nele, né, desperta na mente dele a purificação. Há um trecho em Tito 3, deixa eu ver aqui, Tito 3, de 3 a 7, que descreve bem esse processo de nascer da água e do Espírito. Diz a palavra, lá em Tito 3, de 3 a 7. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Esse trecho de Tito, ele descreve exatamente o que é nascer da água e do Espírito, como nós éramos e como nós passamos a ser. No versículo 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quer dizer o quê? Quando você nasceu, um nascimento físico, ou seja, nascer da carne, foi pela ação do seu pai e sua mãe. Eles te geraram e com isso te deram uma natureza humana e imortal. O novo nascimento, o nascer do Espírito, ocorre pela ação do Espírito Santo, que te dá uma natureza diferente, uma natureza espiritual e nos torna filhos de Deus. Quer dizer que em mim eu vou passar a viver com duas naturezas, a humana e a espiritual. Eu tenho que dar graças a Deus por ter essa natureza espiritual, porque todos os dias eu preciso que o Espírito Santo me ajude a dominar a minha natureza humana, que a minha natureza humana é egoísta. E é exatamente como está escrito, né, nessa passagem de Tito que eu acabei de ler. Por isso, não espere na igreja assim, encontrar
que você vai encontrar só santinhos lá, né? O pessoal tudo direitinho e tal. Todos nós temos que estar atentos todos os dias para deixar a nossa natureza espiritual agir em nós e, dessa forma, dominar a natureza humana, né? Então, e continuando lá, no versículo 7 e 8. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. A gente não consegue ver o vento, de onde vem e nem para onde vai. Assim é o Espírito, ele trabalha de forma que é um mistério para nós. A gente não vê o Espírito Santo, mas podemos reconhecer o efeito dele. O efeito na vida das pessoas, o efeito na nossa vida. Isso a gente pode ver. Na cozinha lá do café, onde eu trabalho, o ambiente ele fica quente por causa do fogão. E o ar não circula muito por todo aquele recinto ali da cozinha. Mas tem um lugar, que é ao lado da mesa, onde a gente corta os alimentos, né? Que é caminho da porta da frente para os fundos. E lá é onde passa um vento refrescante. Ele alivia o incômodo do calor. Nós não conseguimos ver o vento, mas a gente conhece o seu efeito. Eu queria deixar uma reflexão aqui. Qual o efeito da ação do Espírito Santo na sua vida? As pessoas têm percebido esses efeitos em você? Vamos continuar lá no versículo 9. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Nicodemos ainda não entendeu, depois da resposta de Jesus. Ele era um mestre, as pessoas o chamavam de rabi, mas a educação e o preparo que ele recebeu não foi suficiente para ele absorver essa nova questão do novo nascimento. Ele sabia muito sobre a lei, rituais, cerimônias, que tipo de oração ele tinha que fazer, em que ocasião orar e como orar, e quando fazer jejum, as datas especiais, ele sabia tudo isso. E até como lavar as mãos, tem uma maneira correta de lavar, né? Tudo isso ele fazia no plano físico. E Jesus falava do nascimento espiritual e sobre um reino espiritual. Por isso, o Nicodemos ele não conseguia entender aquilo que Jesus estava falando. Ele estava tão focado na religiosidade que ele não conseguia enxergar as coisas espirituais sobre qual Jesus falava. No versículo 10 e 11 diz assim, disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Aqui Jesus faz uma repreensão a Nicodemos. Vejam que interessante, né, o que Jesus falou aqui. Jesus primeiro ele diz que ele era mestre e depois o repreende. Como mestre, o Nicodemos ele expunha as escrituras nas sinagogas, tinha autoridade sobre as questões religiosas e muitas outras coisas que é do ofício de um líder fariseu, mas possivelmente ele fazia tudo isso mecanicamente. E por isso ele estava se tornando uma pessoa espiritualmente fraca para entender, tão fraca que não conseguia entender e receber essas novas verdades. Isso pode acontecer com a gente também. Por isso, tome cuidado para que tudo que você faz na sua vida, principalmente seu ministério na igreja, ou o simples ato de ir à igreja, ou assistir ao culto online às 10h30, no domingo, né? Não se torne uma ação mecânica. Isso é apenas religiosidade.
Isso nos enfraquece espiritualmente, impedindo a gente de ver e viver o reino de Deus. Continuando lá no versículo 12 a 15 para terminar. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Bom, já estava difícil de Nicodemos entender e aceitar o que Jesus falava a respeito do novo nascimento. Imagine as outras coisas que Jesus tinha ainda para falar, que são as coisas celestiais. Ia bugar o cérebro do coitado. Jesus ele podia falar dessas coisas com bastante propriedade, porque ele já conhecia as verdades do reino. Nenhuma outra pessoa subiu ao céu e desceu para contar como que é lá. Então Jesus, ele veio de lá. Então ele conhecia tudo, de tudo que ele falava. E por último, nesse trecho, Jesus ele fala de algo que Nicodemos conhecia, porque ele está registrado no Antigo Testamento, no livro de Números 21, de 4 a 9, que é a respeito de levantar a serpente no poste, né? Lá em Números, no livro de Números 21, capítulo 21, do versículo de 4 a 9, diz assim: Partiram eles do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou no poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. A serpente de metal que Moisés fez e colocou num poste era para mostrar aos israelitas que havia uma cura para aqueles que eram mordidos por uma serpente, por causa do pecado do povo. Interessante essa analogia. Da mesma forma como a serpente de metal que foi levantada num poste, e quem olhasse para ela era curado da mordida da serpente, Jesus ele foi levantado na cruz. E aquele que olhava e que olha com fé em Cristo e no que ele fez na cruz, recebe a cura da alma. Jesus ele mostrou como que nós podemos ingressar no reino de Deus. A cruz de Cristo é fundamental para o novo nascimento. O novo nascimento tem conexão com a cruz de Cristo. O ensino do novo nascimento não é novo para muitos de nós, mas diante do exposto aqui, temos que fazer uma reflexão sobre como que está a nossa vida. As pessoas têm percebido os efeitos da ação do Espírito Santo em nós? Enquanto as pessoas ao nosso redor, nós temos testemunhado o novo nascimento. Estamos necessitando de cura para alguma área, algum aspecto da nossa vida, da nossa alma. Temos servido em nossa igreja mecanicamente, sem sentimento, sem alegria, sem entusiasmo. Se você já tem um ingresso para o reino celestial, pode começar a viver nele desde já
e experimentar a alegria de se viver nesse reino que Jesus mostrou aqui para o Nicodemos, né? Reunir-se com ele e com outros irmãos que têm a mesma natureza celestial. Aliás, falando nisso, no próximo culto, o nosso próximo culto será na Cafeteria Grão de Mostarda, no dia 7 de julho, às 10 horas. Esperamos você lá. Vamos orar, encerrando esse encontro. Amém? Querido Deus, obrigado por esta palavra. Nós reconhecemos, Senhor, que a sua palavra é riquíssima e nos ajuda a conhecer cada vez mais das coisas espirituais. Então ajuda-nos, Senhor Deus, a sempre buscar para que a gente evite de criar barreiras para tudo aquilo que vem de Ti, Senhor, que a gente possa se sentir e se fortalecer, ó Pai, espiritualmente, e para que a gente possa experimentar a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Um bom domingo e boa semana.